Fala galera, hoje estamos aqui começando mais um episódio do nosso Opencast e a gente sempre vem selecionando grandes parceiros para estar do nosso lado. E eu tenho a honra de convidar, de ter um pouco do tempo dessa pessoa aqui do nosso lado, que a gente já se conhece há muito tempo e tenho certeza que ele tem um conteúdo muito forte para passar para vocês aqui hoje. Quero te dar as boas-vindas, meu parceiro Jonas. Valeu, meu amigo. Casa nossa. Cara, Tamo agradeço. junto. Se apresenta pro pessoal aí, ó. Agradeço imensamente pelo convite, porque eu tô até meio tremendo do lado do cara, que o cara é visionário. Então, para muitos que não me conhecem, meu nome é Jonas Host, sou barbeiro profissional já faz 8 anos já. Eu trabalhei de 2017, de julho de 2017 a dezembro de 2020. Depois desse tempo, eu mudei para outro país e estou de volta aí à cidade aí. Isso é importante, muito bom. Gente, eu acompanho o Jonas aí há muito tempo e eu acho que ele tem bastante coisa para agregar para nós aqui hoje. Eu vou começar fazendo algumas perguntas para você e uma delas eu quero falar para você o seguinte: qual que foi o seu maior desafio quando você saiu do seu ambiente, saiu da sua cidade e foi para outro país? Porque isso eu acho que, pra gente começar o nosso bate-papo, eu acho que é um ponto importante, entendeu? Qual que foi esse maior desafio seu? Na hora que você chegou lá, você falou assim: aconteceu isso na minha vida e realmente isso foi o maior desafio. Conta aí pro pessoal e pra mim também, pra gente conversar. Então, o maior desafio para mim foi assim: primeiramente, você vai num lugar que você não sabe a língua do país. A gente vai do norte aqui, até meio caipira, eu falo mal até português. Você vai num lugar que a língua é só inglesa, você não entende nada. Isso para mim foi um dos maiores desafios meu. E outra coisa, deixar minha família, deixar minha esposa, entendeu? Para mim, a minha filha pequenininha, tinha 2 anos quando eu fui embora. Então, para mim, isso foi um dos maiores desafios. Na hora que eu cheguei lá, eu fui ver a realidade. Passei certinho lá pela imigração. Na hora que eu entrei dentro do quarto, eu tava de boa já. Daí já veio aquele negócio na minha cabeça: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu fui com a ideia de ficar apenas 3 meses, cara. Foi 3 meses que era pra mim ficar. Mas a gente não... Os planos de Deus, né, cara? Então Deus abençoou que eu fiquei lá 4 anos e 7 meses. E o que te motivou? Além de tudo, a gente que é empreendedor, vamos dizer assim, a gente não tem medo de errar, né? Vamos dizer assim, a gente tem que ser, de alguma forma, resiliente naquilo que a gente faz. E o que te motivou a ter uma profissão aqui? Porque muita gente fala assim: ah, mas você sabe de alguma coisa aqui, mas na hora que você entra em outro lugar, você tem que começar com aquilo que já existe lá, com a oportunidade que tem lá. O que te motivou a não desistir do seu sonho? Porque quando a gente fala assim, você tá dentro do seu sonho porque você começou trabalhando aqui no que você quer, no que você gosta, no que você faz hoje. Mas você foi para um ambiente totalmente diferente, um país totalmente diferente. E o que fez que você não desistisse do seu sonho? Então, cara, como eu sou barbeiro, e o meu maior sonho era ter uma barbearia legal, para eu poder atender bem as pessoas. Mas a primeira coisa que eu fiz foi me aperfeiçoar. Antes de tentar montar uma barbearia legal, você me conhece, eu cortava o cabelo dentro da sala de casa ali, comecei lá no fundo. Mas meu sonho é sempre lá na frente, ó, vou montar uma barbearia legal. Mas para isso, eu quis me aperfeiçoar. Não adianta você ter uma barbearia top na cidade, se você não tem aquele conhecimento legal. Fui para Inglaterra, me aperfeiçoei. Quem vê assim fala: nossa, Jonas, você foi para lá só para ganhar dinheiro, e foi isso, aquilo. Primeira coisa que eu fiz, cheguei, eu fiz 3 cursos, entendeu? Uma das maiores academias. Tony Guy, Inspire, outra pessoa lá, o Charles, lá, que é o diretor da Tony Guy. Então eu fiz 3 cursos top. Então, cara, minha motivação sempre foi querer montar alguma coisa legal para eu voltar, atender bem meus clientes. Esse foi você não desistir do seu sonho. Não foi eu desistir, cara. E vamos dizer assim, qual que foi o seu momento mais difícil lá? Você falou assim: cara, eu vou sair desse lugar aqui, que esse negócio não é pra mim não. Para começar, como eu fui daqui barbeiro lá, eu achei que eu chegasse lá eu já ia começar a trabalhar como barbeiro. Mas é o meu maior desafio, cara, porque você chega num lugar, eu fui como turista, eu fui trabalhar,
tive que pegar uma moto para trabalhar, alugar moto, alugar aplicativo. Eu trabalhei 1 ano e 2 meses de motoboy, fazendo entrega tipo iFood, Uber Eats. Trabalhei 1 ano e 2 meses. O maior desafio é medo de ser pego por imigração, porque lá o negócio não é fácil. Não, quem vem aqui fala, nossa, você tá da hora lá, cara, que lugar bonito, mas você não sabe o sufoco que a gente passa ali, cara. Você não sabe o sufoco que a gente passa, não. Daí, cara, o frio, aqui era um calor. Meu Deus do céu, eu cheguei em mês de dezembro lá, cara. Tava um frio, -2, -3 graus. Cara, era demais, cara. Esse foi um dos maiores desafios. Não é fácil, não. Outra coisa, em fevereiro, eu cheguei lá em dezembro, em fevereiro, nevou. E eu fazendo a entrega, eu caí 2 vezes de moto. 2 vezes de moto. Fiquei com o meu joelho machucado, cara, média de uns 5 meses. Mas por que, Jonas, você ficou com o joelho machucado assim? E, cara, e o medo de você ir lá no hospital lá, e eles chamam a imigração. Quando você chega lá, os caras começam a botar medo na gente, assim. Entendeu? Eu fiquei 5 meses com o meu joelho machucado. É difícil, cara. Não é fácil não, cara. Aí a gente busca oportunidade, a gente vai através de buscar se aperfeiçoar mais, que a gente começou a falar aqui sobre conhecimento, mas tem um medo por trás disso, né? Porque assim, eu acho que, vamos dizer assim, quando a gente vem buscando coisas novas, todo e qualquer empreendedor, esse pessoal que está nos assistindo, eles vão começar a entender uma coisa. Pelo meu ponto de vista, pelo o que eu enxergo em você hoje, eu acho que uma coisa que desde o início, para o pessoal um pouquinho entender melhor, eu conheço o Jonas desde quando ele começou. A gente está junto desde quando ele começou aqui. E ele já teve outros negócios que eu percebi também que ele fazia parte e era resiliente. Mas eu enxergo uma coisa nele que eu acho que eu preparei isso e me ardeu dentro do meu coração. Vim falar pra você hoje. Cara, eu enxergo uma força de vontade e uma vontade de vencer tão grande em você que, vamos dizer assim, todas as pessoas que eu planejo em trazer pra cá, porque eu acho que a gente tem muita coisa para compartilhar aqui hoje. Porque, vamos dizer assim, o que é mais valioso entre esse bate-papo nosso é o seu tempo e o meu tempo que a gente está se dedicando a estar junto aqui. Porque, assim, a primeira pessoa, quando voltou, eu falei assim, cara, eu preciso trazer o Jonas para cá. Não porque ele tava lá e voltou, mas é porque eu enxerguei que tem alguma coisa pra gente conversar. Entendeu? E outra coisa que eu deixo para você aqui, como a sua família foi importante na sua permanência lá. Eu acho que isso também mexeu com você todos os dias, né? Ficar longe, mas saber que você tá ali batalhando para buscar um sonho que você sempre teve e aperfeiçoar é algo que você tanto precisa para construir e resiliar esse grande empreendimento que você tem hoje, que graças ao bom Deus tá dando muito certo. E eu creio isso, que isso é uma realização de sonho para você. O quão importante a sua família te fez preparado para você estar lá? Porque assim, ter uma família aqui e trabalhando lá, a cabeça nossa tem que ser muito forte, né? Sim. Por exemplo, quando eu fui embora, eu saí daqui no dia 8 de dezembro de 2020. Minha filha, no dia 6 de dezembro, vai completar 2 anos. Cara, imagina você vai embora, você deixa a sua filha aqui com a sua esposa, minha enteada. Cara, não é fácil, cara, porque você vai para um lugar que você não conhece, entendeu? Você não sabe nem que você vai passar na imigração, porque tudo que você acabou de falar aqui, a gente tem pessoas que têm medo ao primeiro passo. Ah, mas se não der certo, mas eu tive que tentar. Por exemplo, eu não tinha dinheiro para ir, prestei dinheiro para ir, eu tinha alguma conta aqui na época. Daí, quando eu fui embora também, eu não contei para muitas pessoas. Teve muitas pessoas que eu até comentei, teve uns até que falou assim, eu acho que você não vai passar na imigração, lá é difícil, isso, aquilo. Daí vai entrando na cabeça, cara, imagina, você tem um gasto aí, daqui pra você ir na Inglaterra hoje, você vai gastar média de uns 10, 15 mil reais. Caramba, você vai lá e não consegue passar na imigração, volta embora. Mano, isso mexe com a cabeça. É que eu falo, primeiramente, cara, quando é pra dar certo, quando Deus tem pra abençoar, meu amigo,
Dá certo, cara. Certo. Dá tudo certo. E minha esposa com minha filha foi tudo parceiro, cara. Porque eu cheguei em dezembro, minha esposa, ela foi pra Itália. Eu consegui, porque quando você chega num lugar, cara, você viver tranquilamente, você tem que tentar regularizar no país, cara. Não adianta você ficar sempre correndo com medo de ir aqui, ali, sem medo de ser pego. Então eu com 3 meses lá, surgiu a oportunidade para eu tentar fazer a cidadania italiana da minha esposa. Surgiu, minha esposa tem descendência italiana. Então, cara, eu comecei a mexer nos papéis, comecei a mexer nos documentos, puxei toda a árvore genealógica dela. No dia 31 de novembro de 2021, ela foi, estava uma pandemia ainda, ela foi para a Itália. Mas antes de ir para a Itália, ela teve que ficar 15 dias de quarentena em Portugal. Então ela chegou na Itália, acho que dia 5 de dezembro. Ela ficou 5 ou 6 meses na Itália. Então eu consegui ver minha esposa só no ano de 5 de maio de 2022. Um ano depois que você já estava lá. Um ano, 4, 5 meses depois. Entendeu? Não foi fácil, cara. Não foi fácil, cara. É isso que eu falo. Hoje, graças a Deus, você tem aí no celular, a gente tem um celular, tem o WhatsApp, você consegue ver. Eu fico imaginando esse povo que vai embora antigamente. Teve um tio meu que morou em Portugal, era só na base da carta. Eu acho que é muito difícil, né, a gente conseguir de alguma forma a manter esse vínculo com a família, principalmente quando a gente fala de filho também, é tão importante, porque assim, a mãe e um filho, ela sente falta da paternidade em casa, né? Sente, Porque hoje em dia é difícil, né? Um pai dá força pra mãe e dá força pro filho, né? Mostra o caminho. Eu acho que isso aí foi um dos legados mais importantes, eu acho, que você trouxe lá, de lá pra cá, né? Mas falando um pouquinho dessa trajetória sua lá, eu percebi que você chegou lá, começou a trabalhar, e eu acho, pelo que eu acompanho você parece que trabalhou em algumas barbearias. Sim, lá, né? Como que foi essa experiência lá? Cara, como eu falei, eu disse pra você, eu trabalhei 1 ano e 2 meses de delivery. Nesse tempo de delivery, eu consegui cortar cabelo em algumas casas. Fui pegando amizade com as pessoas, tenho amizade até hoje lá, graças a Deus, porque uns amigos muito bons lá. Cortava o cabelo nas casas. Até que um dia, uma pessoa, até a Lúcia, o pessoal que ia fazer curso em Londres, essa Lúcia, ela traduz. Lá, quando eu fui fazer curso, ela foi tradutora para mim. Um dia ela ligou: Jonas, eu estou fazendo um delivery. Ô Jonas, tem uma pessoa que está precisando de montar uma barbearia, agora está precisando de uma pessoa para trabalhar lá. E Lúcia, você conhece a minha situação, eu não tenho um documento ainda. Será que dá certo? Não, vou passar o contato. Na hora, passou o contato do Lucas, cara. Sou muito grato a ele, cara. Sou muito grato mesmo. Mandei mensagem, expliquei, eu falei: ó, Lucas, eu estou na parte de regularização do documento, minha esposa está chegando da Itália. Um pequeno documento. Você consegue dar essa oportunidade para ele? Não, vem aqui, tô conhecendo. Fui lá, que eu morava, tipo... É o sul de Londres, eu morava perto ali de Wimbledon. De Wimbledon, e ele morava, a barbearia dele em Epsom, tipo, dava uns 15 quilômetros. Fui lá, conversei com ele, deu certo, cara. Graças a Deus. Eu trabalhei 1 ano e meio com ele lá, aprendi muita coisa. Eu falo assim, ó, e eu achava, só porque eu cortava o cabelo, fui na televisão aquelas vezes, eu achava que eu sabia cortar bastante cabelo. Mas vou falar pra você, eu cheguei em Londres, cara, o desafio é grande, mano. Os cortes, o povo fala assim: ah, mas os cortes é igual. Cara, é totalmente diferente, cara. Você vai chegar a fazer um corte lá, os caras falou: aqui não tá tão raspado, você pode raspar mais pra mim? Parte de conexão de cabelo, tudo diferente. Daí, cara, eu comecei a trabalhar com ele. Quantas vezes, cara, ele foi me explicando pra mim como que eu falava inglês. Pra mim era difícil, cara. Foi a língua, cara, na barbearia, mas que eu falo, com todo o suporte que o Lucas deu, foi me explicando. Eu acabei de cortar, falei: Lucas, pergunta pro cliente que se tá bom. Ele ia perguntar. Teve várias vezes, cara, de eu fazer, o cliente, ele saía da minha cadeira e ia pra cadeira dele. Porque falava: não, ele não tá me entendendo, ele não tá me entendendo. Aconteceu, acho, umas 2, 3 vezes, o cliente saiu da minha cadeira para cliente na cadeira de outro barbeiro, porque falava que eu não estava entendendo isso. Ele. Daí meu desafio foi isso, cara. O meu inglês, cara, é ruim, mas eu entendo. Consigo entender bem. Eu consigo entender mais do que falar. Eu fui praticando, falei: não, tem que aprender.
Eu comecei a trabalhar lá, cara. Fiquei um ano e 5 meses com o Lucas. Fui, graças a Deus, cara, me deu a oportunidade boa. Lá conheci os jogadores. Através dele lá, fui assistir o jogo de futebol. Cara, aprendi muita coisa, cara. Conheci muitas pessoas boas. Os amigos meus que trabalhavam comigo lá. Edson, Carlos, Rodrigo, os caras, tudo nota mil, cara. E através de lá, cara, e daí que eu falo assim, não é que a gente tem uma missão, você tem que ter uma missão boa. Se eu ficasse lá no Lucas, cara, pra mim tava top. Mas eu tinha vontade de terminar minha casinha. Eu tinha vontade de ganhar um pouco mais para eu poder finalizar minha casa. Porque meu sonho sempre foi assim, eu quero fazer um dinheiro, eu quero terminar minha casa, eu quero montar minha barbearia. Meu sonho era montar minha barbearia, cara. Eu quero voltar embora. Entendeu? Daí, cara, eu fui trabalhar por conta, cara. Comecei a pegar minha motinha, um desafio, cara. É que eu falo, eu já comecei várias vezes, cara, do nada. Do zero, assim. Eu falo, montei a barbearia hoje também. Pode ser que hoje tá fraco, mas amanhã vai ser top. Sim. Igual, eu comecei a cortar cabelo nas casas depois. Graças a Deus, depois eu montei uma van, comecei a cortar cabelo dentro de uma van. Eu lembro da transição sua. Cara, graças a Deus, cara, em tudo Deus tem me guardado, me abençoado. Não tem que reclamar nada, não. Só tem graças a Deus. Mas na verdade a gente que acompanha, a gente entende o processo, né, Jonas? Porque assim, muita gente fala assim, pô, 4 anos lá, mas não foi, por exemplo, cheguei, já foi feita essa transição. Não, teve um processo para passar por isso. Nesse 1 ano e 2 meses, cara. Quantas vezes você tava entregando ali e você fala assim, pô, cara, não é isso que eu quero, velho? Várias vezes, cara. Eu não podia ver um carro de polícia. Falei, oh, meu Deus do céu, eu tô aqui em cima dessa moto. Se o policial me parar, eu vou ser deportado já. Deus podia abençoar que eu trabalhasse numa barbearia. Quantas vezes deu orar, cara? Quantas vezes deu orar e falar pra Deus abençoar, eu quero trabalhar numa barbearia. Graças a Deus, cara. Trabalhar numa barbearia, que era menos arriscado. Depois, logo em seguida, Deus abençoou que eu consegui meu documento. Eu tenho documentação de lá, graças a Deus. Você pode morar lá tranquilamente. Se eu quiser, eu posso voltar lá. Eu tenho o meu visto até 2028. Depois eu posso renovar. Mas se Deus quiser, eu pretendo ficar aqui agora junto com a família. É um momento difícil, né? Cara. E outra coisa, um momento difícil pra mim também, cara, foi questão de saúde lá, cara. Minha esposa ela tem um problema de saúde. Em maio de 2023, cara. Maio de 2023 ela fez... Não, maio não. Novembro de 2023 ficou mal, cara. Eu achei que ela ia falecer. Daí eu tive que trazer eles, cara. Aí depois disso que deu mais força para eu querer trabalhar mais sozinho, fazer meu dinheiro e voltar para ficar junto com eles. Cara. Legal, cara. Então, só para me entender, eles chegaram a morar com você lá? Ela chegou ela chegou no dia 5 de maio. Daí, em janeiro de 2023, daí minha enteada já estava estudando, daí não, tipo, tava meio sofrendo bullying lá na escola, chegou a estudar na escola lá, minha enteada fala inglês perfeitamente. Daí ela veio, minha esposa veio em janeiro, daí nisso eu já tinha conseguido meu documento. Consegui meu documento em comecinho de janeiro de 2023. Daí em junho eu vim para o Brasil pela primeira vez, depois de 2 anos e 7 meses, eu consegui vir ao Brasil a primeira vez. Aí minha esposa voltou comigo, nisso que ela voltou comigo, ela ficou só mais 3 meses só. Daí ela ficou mal, tive que trazer ela. Mas agora tá tudo bem, tudo certo. Sim, graças a Deus, tá se tratando, graças a Deus. Isso é importante. Cara, mas é o que eu falo pra você, é uma mentalidade diferente, né, Jonas? É que eu falo, tem pessoa assim, você tem o seu objetivo. E meu objetivo era voltar embora pra minha família. E eu fui com aquilo, cara. Eu tenho esposa, eu sou fiel à minha esposa, fiel a Deus, primeiramente fiel à esposa. Então fui focado com isso, só trabalhava. Só isso. Aí se tem pessoa que vai lá, eu falo assim, muitas passou por mim lá, molecada aí, que era casado, foi lá, se desvirtuou, vou dizer assim. O que ganhava na semana acabava no final de semana. Daí o cara não tem objetivo, eu fui com o meu objetivo, ó. Eu quero isso e aquilo, graças a Deus, cara. Consegui, voltei, tamo aí, né? Esse é o objetivo. Não é fácil, cara. Sim. Então, agora que nem você falou, eu tenho outros objetivos, eu tenho outras coisas que eu preciso seguir. Isso é importante porque, cara,
Você falou algo muito importante aí. Não adianta eu começar um negócio e voltar para trás sem a missão ficar comigo. E isso eu acho que foi um ponto muito importante, uma virada de chave muito importante para mim aqui hoje, porque assim, a gente tá se conversando, mas o que é mais importante hoje é entender que você foi para lá e fez a sua missão. Porque a sua missão era construir sua barbearia, construir sua casa, construir seu negócio. E graças a Deus, hoje você já construiu isso e está trabalhando naquilo que você sempre sonhou. Então, antes da gente ir para a reta final, cara, quero falar para você um negócio. Muita gente quer fazer isso, mas muita gente não quer pagar o preço. Não tem. Muitas pessoas não têm coragem de arriscar, pagar o preço. Porque assim, quando a gente fala que o que muda uma pessoa que tem sucesso e uma pessoa que não tem? É que uma paga o preço, tem medo de não tem medo de errar, e a outra acha que é fácil. Então, cara, antes da gente encerrar isso aqui, eu quero que você deixe uma mensagem para a pessoa que está nos acompanhando hoje. O que ela precisa para ser resiliente? Qual que foi a sua maior dificuldade e o que mais te alegrou nessa jornada de 4 anos? Deixa uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo hoje. Vou deixar uma mensagem ou para amigos de profissões ou pessoa que está começando seu empreendimento agora. Se você tem um sonho, cara, corre atrás dele e não desiste. Você vai receber muitos não. Eu já recebi muitos não na vida. Tenho certeza que você já recebeu muitos não. Cara, cabeça firme, cara. Muitas orações também, tá? Dobra o seu joelho, pede muito a Deus para te iluminar seu caminho, porque vai ter horas difíceis que você vai desanimar, mas se você estiver junto aí, como que eu posso dizer? Eu tenho as palavras agora. É forte, cara, é forte. Porque não é que eu falo, muitas coisas vai acontecer entre o caminho seu aí, mas não desanima não, cara. Deus vai te abençoar. Vai pra cima, cara. Vai pra cima. Gente, beleza? Espero que isso seja de grande valia para vocês aí que estão nos assistindo. E mais uma vez, Jonas, obrigado, meu irmão, por esse tempo junto aí. E que Deus abençoe todo mundo aí. Depois a gente vai deixar a rede social dele aí, a nossa, pra gente conversar e se conhecer, tá? Então, você aí que tá nos assistindo, obrigado. Jonas, tamo junto. Valeu. Obrigado, viu? Valeu.